Olá, sétimo ano, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Espero que estejam bem, tenham passado aí um ótimo final de semana. Pessoal, é a última semana. Já pararam para pensar nisso? Tá finalizando, pessoal, tá quase acabando o ano 2020, tá? Sei que foi um ano difícil, mas nós estamos confiantes que o ano que vem será um ano muito diferente. Será muito bom rever todo mundo, voltar às nossas atividades presenciais, né, como nós gostamos, como nós estamos acostumados, né? E pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Essa é a nossa última semana de aula, de lives, né? Na semana que vem a gente vai ter algumas avaliações, atividades de recuperação para os alunos que não estiverem fazendo o projeto, né, da autoestima. Então, se você não fez, corre que ainda dá tempo de fazer o seu projeto da autoestima e ficar livre das provas e já entrar de férias essa semana. Quem não fizer, vai ter mais a semana que vem ainda, tá? E aí mais um pouquinho da outra ainda. Então faça, que aí sexta-feira você já vai estar livre, tá? Já vai estar com a sua notinha garantida. Aliás, sexta não, né? Dia 30, que é o dia da entrega do podcast. Pessoal, muita gente já tem entregado os vídeos, muita gente já tá entregando os vídeos. Se você não fez seu vídeo ainda, faça, entregue até amanhã, terça-feira, e o podcast é pro dia 30. E pode procurar qualquer professor, que eles vão te ajudar na edição, vão te ajudar com as ideias, tá? Com o texto, se for necessário. Então procurem um professor para que seja o orientador de vocês nesse trabalho, tá bom? Pessoal, o convite que eu falei, queria convidar vocês para o dia 11, né? Dia 11 de dezembro, nós vamos fazer o encerramento da escola. Na escola, será, pessoal, a entrega do nosso boletim e eu te convido a vir à escola nesse dia, tá? Nesse dia nós vamos ter um café da manhã, nós vamos cumprir com todos os protocolos de segurança. Nesse dia nós estamos preparando uma lembrancinha para vocês, algo para ficar na memória, né? Então algo muito bacana, vai estar todos os professores. Então, nesse dia, será um momento de reencontro, da gente também fazer uma roda de conversas para falar um pouco sobre como foi vencer 2020, né? Como é que nós superamos os nossos medos, as nossas ansiedades. Então, por isso, eu estou te aguardando no dia 11 de dezembro, aqui, tá? No Colégio Atléticos. Não deixe, tá, de comparecer. Beleza? Se organiza aí com o papai, com a mamãe, com a família, tá? Para que nesse dia você venha. Nós vamos manter os distanciamento social, estamos preparando para a gente utilizar aquela área lá do refeitório, que é um espaço bem grande para a gente, tá bom? E vai estar só o Fundamental 2, ou seja, do sexto ao nono ano. A Educação Infantil e Fundamental 1 não estarão nesse dia, tá? Então vai ser um dia só nosso. Então eu te convido a fazer parte desse dia que vai ser muito especial, beleza? Pessoal, nós vínhamos falando, né, sobre a região norte nesse quarto bimestre. Nossa primeira avaliação foi sobre a região norte. E aí agora nós vamos encerrar esse conteúdo, tá? Com a aula de hoje, falando um pouco sobre as atividades econômicas da região norte. Nós já falamos algumas coisas, né? Um pouco sobre as atividades econômicas e hoje nós vamos acrescentar mais, né? Falar um pouquinho mais sobre a economia da região norte. Deixa eu me projetar aqui no cantinho, abrir o livro para vocês. Abram aí, pessoal, o livro de vocês na página 37, tá? Então, quem quiser me acompanhar, isso aqui é a página 37, beleza? A organização econômica da região norte. Pessoal, nós sabemos que uma das principais atividades econômicas da região norte é exatamente o extrativismo, ou seja, aquela atividade econômica que extrai da natureza recursos naturais. Agora, quais são os principais recursos naturais que são extraídos, né, da região norte? Tá aqui, ó, o alumínio, o chumbo, o cobre, o estanho, ferro, manganês, o nióbio, níquel, diamante e ouro. E se vocês observarem, existem muitas, mas muitas jazidas de ouro na região norte. Esse vermelhinho que vocês estão vendo aí no mapa é tudo mineração de ouro, tá? Então, ó, em Roraima, no Amazonas, né, no Amapá,
olha no Pará o quanto de mineração nós temos, olha em Rondônia. Então são regiões que a exploração de ouro ela é bastante intensa, né? Pessoal, aqui nós já vimos, né? Esse aqui é um exemplo de exploração. Quais são os principais produtos, né, naturais extraídos da vegetação, né, o extrativismo vegetal? Quais são os principais produtos? Nós vamos ver aqui o látex, que é extraído da seringueira, né, e a região norte é responsável por 99%. Olha esses dados aqui, pessoal. 99% de tudo que é extraído do Brasil. Nós temos a castanha do Pará, 96% vem da região norte. O açaí, olha, 94% da região norte. O buriti, né, é bastante extraída. E a madeira bruta. E aí, pessoal, olha, a exploração de madeira também é muito, muito grande na região norte. Esses são os principais produtos extraídos, né, da vegetação, tá bom? Pessoal, e aí nós temos o extrativismo mineral. Quais são os produtos mais extraídos, né, da região norte? Nós temos aí o manganês, né, a bauxita, o ouro, como eu falei, né, que tem bastante, o estanho e o ferro. Lembrando, pessoal, olha esses números aqui, ó, tanto de bauxita, representa 80% de tudo que o Brasil tira, e o estanho é 99% de tudo que o Brasil retira. O estanho, pessoal, não sei se vocês sabem, mas ele é usado muito, muito, muito em ligas metálicas, em circuitos, né? Então, em questões eletrônicas, existe muito estanho dentro ali daqueles circuitos de um computador, enfim, tá bom? E olha aí, o Brasil, a região norte, ela é representada por 99% de todas as reservas, né, nacionais. Beleza. Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a questão da agropecuária. Quando nós falamos de agropecuária, percebam que a agropecuária aqui na região norte, ela é principalmente bovina e uma agropecuária, né, uma pecuária extensiva. E uma agricultura, pessoal, principalmente na forma de plantation. Lembra lá o plantation, aquela monocultura voltado para a exportação? Essa região, pessoal, de agropecuária da região norte, ela é responsável, então, por grande parte de desmatamento da floresta amazônica. Nós comentamos falando da fronteira agrícola, não sei se vocês lembram lá. Essa fronteira agrícola, pessoal, é a área exatamente onde vai crescendo a agropecuária e ela vai crescendo para dentro da floresta. Ou seja, ela vai substituindo a floresta nativa, que é a floresta amazônica. Então, nesse local onde a agropecuária vai substituindo a floresta amazônica, nós chamamos essa região de, né, a expansão agrícola, ou seja, ali é uma área, né, um limite de expansão agrícola. A pecuária, pessoal, e a agricultura têm crescido muito, mas muito nessas regiões. Inclusive tem sido fonte, né, de conflitos, inclusive com reservas indígenas, porque muitos gados, né, acabam invadindo as reservas indígenas, muitos agricultores acabam invadindo também reservas, né, áreas protegidas pelo governo, e tudo isso aí visando a questão econômica. Outro fator, pessoal, que nós não podemos deixar de comentar sobre a economia da região norte é a atividade industrial. Nós já comentamos, inclusive na nossa live, nós falamos sobre a Zona Franca de Manaus, que é uma das áreas mais industrializadas do Brasil. Na Zona Franca de Manaus se concentra, pessoal, grandes empresas, inclusive multinacionais, montadoras de carro, né? Ou seja, indústrias mesmo de carros nessa região, de eletrodomésticos, de computadores. Então, é uma região bastante desenvolvida que concentra uma grande quantidade de indústrias, tá? Que depois vai ser distribuído aí
para o Brasil todo. Se vocês observarem, muitos equipamentos eletrônicos vai estar lá Made in Brasil, né, e fabricado na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus que pode aparecer como uma sigla, né, ou seja, como ZFM, que são, né, as iniciais aí de Zona Franca de Manaus. Então, se vocês verem aí, produzido na ZFM, essa ZFM é de Zona Franca de Manaus. Beleza? Pessoal, é claro, né, que tudo isso gera uma série de problemas. As atividades econômicas geram problemas, porque como nós vimos, a região amazônica, a região norte, ela é a que está mais protegida ambientalmente, né, mais preservada aí do Brasil. E por causa disso também a vegetação, né, falando de forma específica da floresta amazônica, é a vegetação mais ameaçada, principalmente por causa do arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento, pessoal, que vocês estão vendo aí, aqui, ó, esse arco, deixa eu ampliar aqui o meu canetão. Esse arco do desmatamento aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho para vocês, esse arco do desmatamento é exatamente a área que eu falei para vocês de expansão da agropecuária, da expansão agrícola. No Mato Grosso, Goiás, Tocantins, essa região, a agricultura, a agropecuária é muito forte. E ela está avançando, né? A gente vê aí que ela está avançando sobre a região norte. Ou seja, ela está saindo do centro-oeste e ela está avançando nessa direção aqui, da floresta amazônica. Então, esse arco do desmatamento é a região onde a vegetação nativa ela vai sendo substituída pelas atividades de agricultura e de pecuária. Principalmente uma pecuária extensiva, né, e uma agricultura de monocultura voltada para a exportação. Cana-de-açúcar, soja, milho, né, são os principais produtos aí cultivados nessa região, beleza? E por isso, pessoal, a preocupação de... Aqui dá para a gente ter ideia, ó. Olha aí a cobertura vegetal na imagem A. Olhem essa imagem, é uma imagem de satélite. Olhem a imagem B. A gente vê o quanto o desmatamento ele já avançou na imagem B. A imagem A é uma imagem de 2001, a imagem B de 2005, 4 anos depois, e essa imagem é de 2009. Ou seja, ó, dessa imagem A para a imagem C, se passaram 8 anos, pessoal. Agora imagine, nós estamos em 2020. Imaginem essa imagem agora em 2020. Já quase não há mais verde, tá? Então nessa região aí, já quase não há mais verde por conta de todo o desmatamento nessa região. Não sei se vocês dão para observar, mas aqui, dá para ver umas fumaças, né? Isso daí, pessoal, são fontes de queimadas, tá? Por isso, não sei se vocês acompanharam aí na televisão esse ano, houve muita queimada na região do Pantanal, na região da própria floresta amazônica, né? E queimada criminosa, gente que colocou fogo mesmo nessas regiões, beleza? Pessoal, eu queria passar para vocês, para a gente poder finalizar, uma atividade de homework. Abram aí na página 50 de vocês. A atividade de vocês vai ser da página 50, tá? Então, e com muita atenção, porque é só o para fazer em casa, tá? Ou seja, aqui vai ser a número 1 e a número 2, A e B. Esse do texto aqui, que é um debate, não precisa fazer. Então, só esse da sessão para fazer em casa. Página 50, tá? A 51 também. A 52 e a 53, letra C e letra D. Beleza? Então, ó, começa lá na página 50 e vamos finalizar na página 53. Pessoal, eu sei que é muita atividade, mas é a última atividade de geografia. É para a gente poder encerrar também com o
com o nosso livro. E aí nós vamos fazer a correção na quarta-feira que vem, beleza? Então façam aí essas 4 páginas, 50, 51, 52 e 53, tá? E não se esqueçam de postar lá na plataforma do Google Classroom até quarta-feira. E aí na quarta-feira que vem, às 7h40, nós temos um encontro marcado, que é a nossa live, tá? Então espero vocês, porque nós vamos fazer a correção e também o encerramento da aula de geografia, beleza? E aí, pessoal, não deixem de comparecer à escola no dia 11 de dezembro. Vamos estar todos lá esperando vocês com uma super surpresa, tá bom? Pessoal, no mais, tenham aí uma ótima manhã, né? Qualquer dúvida na atividade, podem me procurar, tá bom? Pelo WhatsApp, enfim, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. E tenham aí também uma ótima semana. Até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, 7º ano, sejam bem-vindos a nosso terceiro vídeo, nossa terceira etapa do nosso capítulo 12. A gente vai concluir aí as questões trazidas pelo capítulo, que são as novas revoluções, as novas ideias, e o que essas novas ideias, essas novas ideologias trazem para o mundo e também quais as consequências disso, principalmente para o território brasileiro. As primeiras dessas ideias são as questões do iluminismo, que nós já discutimos aqui na sala do 7º ano, bem no começo do ano. No período aí das grandes minerações do Brasil, ganhava força na Europa o iluminismo. Esse movimento ele era formado por pensadores que escreviam, publicavam alguns textos e defendiam o uso da razão, da intelectualidade, para explicar os fenômenos naturais e principalmente os fenômenos sociais. Os pensadores iluministas eram contrários às explicações de caráter essencialmente religioso, e eles questionavam o poder absoluto do rei, o modelo político que vigorava em boa parte da Europa naquele momento, que era o absolutismo. Então, os iluministas, eles criticavam a centralização do poder nas mãos dos reis. Por esse motivo, propunham substituição dos reis absolutos por governos que, de fato, representassem a população de uma nação. Também criticava a intervenção do Estado na economia. Além disso, esses pensadores defendiam uma igualdade de todos perante a lei, liberdade de opiniões e direitos à propriedade. Uma outra crítica que os iluministas faziam bastante era nas questões da escravização. Por quê? Entre os aspectos que legalizavam, digamos assim, a escravidão de pessoas, principalmente de africanos, estava a igreja, onde a igreja colocava que algumas dessas pessoas, a partir do momento em que elas não aceitavam a autoridade da igreja, elas não tinham alma, a alma delas já estavam condenadas. Então, por isso, os iluministas, eles criticavam bastante essa questão da escravização e consideravam que todas as pessoas deveriam ser livres e trabalhar pelos seus ideais, trabalhar por um salário. Essas questões do iluminismo nós falamos já, se eu não me engano, no comecinho do nosso segundo bimestre. Nós falamos sobre o iluminismo, as questões iluministas e o que aconteceu com a igreja depois que esses iluministas começaram a difundir os seus pensamentos. Uma outra questão que vem transformar as estruturas sociais é a Revolução Americana. Na América do Norte, os habitantes das 13 colônias estavam insatisfeitos com os altos impostos que tinham que pagar à Inglaterra. Além disso, eles sentiam-se prejudicados
com a intervenção inglesa na sua organização política e principalmente na sua organização econômica. Como forma de protestos, os colonos resolveram boicotar a venda de produtos ingleses na América. Com isso, teve início o processo de independência das 13 colônias, que também conhecida como Revolução Americana, que baseou nos ideais iluministas de igualdade, direito e liberdade, e culminou então na Declaração das Independências, que hasteou aí a bandeira de um Estado Unido que se tornou posteriormente os Estados Unidos da América. Em 1776, depois de uma série de conflitos, as tropas coloniais inglesas, os líderes americanos assinaram a Declaração de Independência. Esse documento determinou a independência política das 13 colônias. Em seguida, foi instaurada uma república, governada por presidentes eleitos pelo povo. A união dessas 13 colônias deu origem aos Estados Unidos da América. A Revolução Francesa. Nessa época, cresciam as desigualdades sociais na França, e além disso, os trabalhadores dos países tinham que pagar altos impostos ao governo. Esses fatores aumentavam o descontentamento da população que se revoltou contra a autoridade do rei e contra os privilégios da nobreza. Influenciados pelos ideais iluministas e pelas lutas de independência, na América do Norte, os revolucionários derrubaram o absolutismo monárquico na França. Foi então implantada uma república governada por representantes eleitos pela população. A Revolução Francesa, ela veio mudar a estrutura econômica e social não só da França, mas em diversos outros países, porque a partir do momento em que a França se torna um país que luta pelos seus direitos, principalmente pelos direitos da população, outros países, outras colônias, olham para isso como um objetivo a ser alcançado. A população francesa, principalmente os mais pobres da população, eles estavam passando por vários conflitos, várias situações desastrosas, onde uma parcela da população ela passava fome, não existia o que comer nas suas casas, não existia o que comer para as suas famílias. Muitas crianças morreram de desnutrição e tiveram doenças causadas aí pela falta de alimentação, enquanto o rei se cobria de ouro. Ele era chamado, se autodenominava como Deus Sol, ou o Rei Sol, justamente porque ele gostava muito de se produzir, usar joias, roupas com fios de ouro, roupas com alguns objetos preciosos cravados nas suas roupas, nas suas vestimentas. Enquanto isso, e também além dele, né, toda a nobreza também participavam dessas regalias, banquetes, celebrações, luxos que eram bancados pelos impostos que algumas pessoas conseguiam pagar. A partir do momento em que o iluminismo, em que esses pensadores iluministas começam a difundir suas ideias, o povo francês vê isso como uma crueldade. Enquanto a maioria da população passa fome e morre de desnutrição, o rei, justamente com a nobreza, estão vivendo de regalias, e regalias essas pagas pelos trabalhadores. E com isso, a partir do momento em que eles pensam dessa forma, eles começam os seus arranjos para se concentrar na derrubada desse tipo de autoridade, desse tipo de governo, e na colocação de um governo que realmente pense não só nos seus interesses, mas nos interesses de toda a população no geral. Agora vamos falar um pouquinho dessas influências. O que essas influências, o iluminismo,
Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, quais as consequências que essas revoluções trouxeram para o Brasil. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho aí da Conjuração Mineira, que aconteceu em Minas. Então, algumas pessoas que viviam principalmente a elite, que viviam nas Minas Gerais, eles estavam endividados e insatisfeitos com as cobranças de impostos e com o domínio português. Um grupo de pessoas influentes da Vila Rica começou a organizar uma espécie de conjuração, que tinha como objetivo principal cancelar o pagamento de impostos e as dívidas que eles tinham com a coroa portuguesa e reclamar por uma república na capitania de Minas Gerais. Vários grupos sociais participavam desse movimento, como os proprietários de Minas, os políticos, advogados, poetas, militares e alguns padres. Eles passavam a fazer reuniões para planejar uma revolta, que seria iniciada no dia da cobrança da derrama. A derrama era uma cobrança de impostos atrasados, principalmente pelos mineradores. Depois que a capitania se tornasse autônoma, os conjurados pretendiam, entre outros planos, instaurar manufaturas na região, iniciar a exploração do ferro e implantar uma universidade no território de Minas Gerais. O governo dessas capitanias de Minas Gerais, no entanto, foi informado dos planos dos conjuradores e ordenou uma suspensão da derrama. Desarticulados, o líder do grupo decidiu esperar por uma melhor oportunidade para iniciar o movimento. Porém, acabaram presos e condenados. Conjuração é uma associação de pessoas contrárias a um governo ou a uma autoridade. Uma associação de pessoas que possuem objetivos comuns. No caso da mineração mineira, o objetivo principal era isentar principalmente a população dos mineiros, dos mineradores, de alguns impostos que eles consideravam injustos e muito altos pela coroa portuguesa. A gente pode destacar essa questão da influência, primeiro, a influência estrangeira. Ao se posicionarem contra a dominação portuguesa, os conjurados trazem em seus discursos influência dessas novas ideias e dessas revoluções que a gente viu nos slides anteriores. Muitas vezes essas ideias chegavam até os conjurados por meio de livros ou porque muitos deles haviam estudado na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde entraram em contato com alguns princípios iluministas. A atual bandeira do estado de Minas Gerais foi idealizada na época da Conjuração Mineira e ela traz essa imagem em latim que significa liberdade ainda que tardia. Um dos envolvidos na Conjuração Mineira estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Alferes é um oficial do exército que ocupa uma posição inferior na hierarquia, ou seja, ele não era o cara na hierarquia militar, ele tinha um posto inferior. Ele era conhecido como Tiradentes e foi um dos membros mais ativos do movimento. Quando a conjuração foi descoberta pelas autoridades, antes mesmo que ela acontecesse, Tiradentes foi preso e assumiu toda a responsabilidade pela organização do movimento. Assim, enquanto os demais conjurados foram condenados à prisão e ao exílio na África, Tiradentes foi o único condenado à morte. Conjuração baiana.
Poucos anos depois da Conjuração Mineira, a população da Bahia também demonstrou sua insatisfação com o governo português. A maior parte da população baiana pagava altos impostos e vivia em condições precárias. Um grupo de intelectuais começou a reunir e discutir propostas de mudanças. Em pouco tempo, escravos, soldados, trabalhadores livres e pobres reuniam-se ao movimento e deram uma nova condução à revolta. Esses trabalhadores, e entre esses trabalhadores estavam pedreiros, sapateiros, artesãos, alfaiates, ou seja, pessoas que não faziam parte da elite. E por isso o movimento ficou conhecido como Conjuração dos Alfaiates, porque por causa dessa constituição de pessoas que não eram pessoas da elite da sociedade baiana. Eles estavam insatisfeitos com a coroa e profundamente influenciados pelos ideais iluministas. Os revoltosos pretendiam proclamar a República, abrir o Porto de Salvador ao livre comércio e conquistar melhores condições de vida. Para divulgar essas ideias do movimento, em 1798, os conjurados fixaram manifestos contrários ao governo português e à escravidão em diferentes pontos da cidade. Pouco tempo depois, muitos participantes do movimento foram presos e interrogados. Os principais líderes da conjuração foram condenados à morte e outros participantes do movimento foram exilados e levados de volta para a África. Entre eles a gente tem o Cipriano Barata. Ele era um médico e filósofo de formação. Teve papel ativo em várias revoltas, tanto na Conjuração Baiana, quanto na Revolução Pernambucana e na Confederação do Equador. Suas ideias foram amplamente divulgadas em panfletos e jornais, especialmente no jornal que ele fundou, que se chamava O Sentinela da Liberdade. Influenciado pelas ideias iluministas, Cipriano Barata combateu a escravidão, incentivou a participação das mulheres na política e lutou contra o domínio português no Brasil. Então, galera, é isso que a gente tem para hoje. E nós temos uma atividade. São 3 páginas, mas não tem atividade nas 3 páginas. Na verdade, são apenas 3 atividades. Na página 36, que é essa daqui, vocês têm uma leitura para fazer, certo? Deixa eu ler o enunciado. O texto a seguir trata do feriado de 21 de abril, data que faz referência ao dia da execução do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ocorreu em 1792. Então, vocês vão ler esse texto na página 36. Ao final do texto, a gente tem uma foto de uma cerimônia comemorativa dos 217 anos da Conjuração Mineira, que foi realizada em Ouro Preto, em Minas Gerais, em abril de 2009. Depois que você lê o texto, observar a imagem, fique atento aos detalhes que a imagem traz, você vai responder as atividades. São só 2 atividades na página 37. A letra A. Por que a comemoração do dia 21 de abril foi considerada importante no início do período republicano brasileiro? Você vai responder a essa pergunta nesse espaço do livro mesmo. E a letra B. Segundo o texto, qual foi a identificação construída pela população em relação à figura de Tiradentes? Por quê? Você vai responder também essa atividade de letra B. Na página 38, vocês têm um gráfico. O gráfico a seguir apresenta a produção de ouro brasileiro ao longo do século XVIII. Observe.
vai observar atentamente aos números que essa tabela traz, esse gráfico traz para vocês, certo? E vai responder no caderno as seguintes questões. Letra A. Qual capitania brasileira produziu maior quantidade de ouro no século XVIII? A tabela vai trazer essa informação. Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Você vai responder uma dessas capitanias. Em que ano o Brasil produziu a maior quantidade de ouro? Qual o ano que foi o pico? A maior produção de ouro foi em qual ano? E a segunda pergunta, na mesma pergunta, na letra B. Quantas toneladas foram produzidas no ano em que teve a maior quantidade? Quantas toneladas foram produzidas? E a letra C. Estabeleça relações entre a conjuração mineira e o declínio da produção de ouro em Minas Gerais. Você vai ler o texto sobre a conjuração mineira, pensar no declínio do ouro nas Minas Gerais e fazer estabelecer algumas relações entre esses dois pontos. Na página 37 também tem um espaço que é um trabalho em grupo. Esse trabalho em grupo nós não vamos fazer, tá ok? Na página 38 vocês vão responder apenas as perguntas relacionadas a esse gráfico, letra A, B e C, beleza? Depois que vocês fizerem essas atividades, você vai tirar uma foto e postar no Classroom, onde vai estar intitulado como Novas Ideias no tópico História do quarto bimestre, e você vai postar lá essas duas páginas, a página 37, a página 36 é só o texto, não precisa postar. A página 37, letra A e letra B, e a página 38, a número 2, que são as questões relacionadas ao gráfico, tá ok? Então, galera, qualquer dúvida, anotem, por favor, e nós nos vemos na nossa próxima aula, que é a nossa live de quarta-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem, que nós vamos responder na nossa live. Gostaria também de pedir que vocês fizessem essa atividade até quarta-feira, para que a gente possa corrigi-la durante a nossa live, tá ok? Beijos para vocês, qualquer coisa podem me procurar. Meu número mudou, mas o novo número já está disponível lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp do 7º ano. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, estou à disposição de vocês, tá ok? Beijinhos e até a nossa próxima aula.